É o primeiro sorteio da noite, hein? Eu não sei, o pessoal não tá Quantos sorteios? São quantos sorteios mesmo, hein? Rapaz, tem uma ruma aí. Sei não. 3, 4. 3, 4, 8. Eu acho legal essas coisas super Então, complicadas. não sei quem Me pergunta, eu perguntei. Cadê você? Gente, é importante falar que nossos prêmios hoje são especialíssimos e patrocinados. Patrocinado. Tem alguém... Pessoal, quem tem gente online aí? Diz um oi. Diz um sim. Tá só nós aqui Aí tá só conversando. gravando Para outras pessoas falar. dizer quem tá online participando. Dá um ok aí. Tem um delayzinho aí. Tem um delayzinho. Quando eles ouvirem esse sorteio, aí eles... Aí sobe a audiência. Online, a gente faz sorteio, né? Bom, eu sei que só passou 1 hora, né? Mas tem muito tempo aí. Olha aí. Opa! Eita, mas também quando apareceu foi de... Parece que eles vêm no autopique. Vem de rumo. Vem de rumo, menino. Meu Deus. Olha aqui, é porque tava travado aqui, não tava aparecendo. Olha. Eu, o Paulo Calu, o Val João. O último prêmio, né? O sorteio vai ser o melhor. Vou separar logo aqui. O último. Separei. Aquele lá para vai mostrar. Não mostra, não, só depois. Não mostra, não mostra. Não, tá mostrando, não. Não, não, tá doido, né? Gente, seguinte. Perguntinha para o nosso primeiro sorteio da Mega Life de 5 horas de duração. Muito simples. Muito simples. A gente vai começar com uma facinha. Já que a gente ainda está na pauta do Mundo Nerd. Diz, Lucas, tu quer fazer a pergunta? Explica de novo como é que vai... Não, você vai fazer... Como é que vai ser a apuração? Já vai apurar, né? Pronto, vamos botar aí os jarrantes para apurar. A gente vai fazer a pergunta, vocês respondem. E aí a gente vai puxar aqui um papelzinho, qual é o número. Seguindo a ordem do computador lá do Jarrante. Vai já, certo? Então, altas tecnologias aí. Cara. Já que a gente está falando do mundo nerd, né? Então, simples, vamos começar com uma perguntinha simples aí para vocês. E aí a resposta não é só uma, pode ser várias. Pode ser várias? Porque a pergunta é... Já vi que é complexa. Diga aí um nome de um super-herói negro. Pronto. Tem que ser o nome dele, viu? O nome. Pode ser o nome dele. De herói, nome de herói e o nome pessoal da pessoa. Apareceu aqui, Darlene. Darlene é o primeiro super-herói negro? Apareceu aqui. Ela tá dizendo assim, Darlene aqui. Tá. Darlene. T'Challa. Já tem comentário. Pantera Negra. A Ju é... Apesar de que a minha preferida do filme é a Okoye. Que é a Michonne. O Cage da Marvel, né? Muito bem, Débora. Olha aí. Raio Negro, também da Marvel. Sábio, olha aí, sábio. Raio Negro. Olha aí, menino, sábio todo. Raio Negro. T'Challa. Não, macho. Negro, É da DC. É da DC. Raio Negro é da DC. Da DC. Justamente Raio Negro aparece na série do Flash, mano. Como é? Tá difícil de dizer que é o herói negro, justamente pelo que a gente estava falando, né? Olha aí, gente. Olha, pode ser repetido. Procurando no Google agora, hein? Pode ser repetido. Super Esse é o exemplo que a gente dá querendo dar, né? Ninguém sabe nem quem é o Super Choque. Bob Zima. É da DC, viu? Eu sei, é da DC. É da DC. Aí você vai perguntar assim para o poder dele, ele solta choque. Vamos sortear o número também. Já pode? Já pode? Bora, pode, né? Pode, vai dizer. Pode ser repetido, viu, gente? Pode ser nome que já foi dito aí, tem problema não, viu? Chacoalhei. Pode ser. A Candelária aí. Vai sortear o ganhador agora. Vai. Vamos sortear Atenção, aqui. Hein? Agora, pode tirar uma dúvida aqui, ó. Tem pessoas que estão colocando o nome de 2 heróis, aí o segundo herói não vou contar, né? Isso, não vale, só conta Exatamente. Né? Olha, o Paulo Calu colocou o Július, que é o pai do que com certeza, meu chapa. Pensa no grande herói, viu? Ele dois cara. O cara tem 2 trabalhos. Atenção. Pauliano botou Lanterna Verde. Atenção.
Valendo! Vou passar aqui para a companheira. Fica aí de olho. Fazer a apuração. Vou pegar aqui o primeiro para poder começar a contagem. Ó. Número 9. 9, né? Vai lá, conta aí, Então vamos lá. Lá de baixo. O primeiro que apareceu aqui para mim, ó, foi o Calu, primeiro. Depois foi a Orlana. Depois foi a Zeneida. Depois foi a Débora. Depois foi o Sávio. Depois foi a Jéssica. Depois foi... Peraí. Porque teve repetição. Tá. Mas se for outro herói, pode. Né? Depois foi a Poliana. Certo. Pronto. Foi só até ela. Só que eu falei. Só aí. Já foi a Orlando. Já contou. Aí porque os outros é repetido, né? Porque os outros foram repetidos. 9. Então, sorteio outro número. Então vamos sortear outro número. Outro número, atenção. Vamos sortear um desses 7. Continua aí, Então. atenção. Vai ser um desses 7. Vamos ver qual vai ser. 8. Rapaz, como é que pode, mano? Ah, não. Vamos lá, outra. Deixa eu chamar a boa agora, hein? Seria o próximo, mas alguém respondeu. Vou chamar a boa, vou chamar a boa. Agora vai. Agora vai. Agora. Número 5. Aí, vamos lá. O primeiro foi o Calu. Isso. Depois a Orlana. Depois a Zeneida. Depois a Débora. E depois o Sávio. Olha, rapaz. Sávio. Por que o Sávio ganhou? Qual era o herói do Sávio? Qual era o herói? Qual foi que o Sávio falou? Qual foi o herói? Foi O Sávio falou. Raio Gostei. Negro. Raio Negro, mano. Tá descendo, dizendo que era da Marvel. É da DC, mano. Raio Negro. Sou Raio Negro. Parabéns, Ah, totalmente de grátis. Mostra aí, patrocinado pelo Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Ceará. Vixe! Olha E o tema do Emerson foi muito especial. O estar no mundo sem ser no mundo. Eita, menino. Uma frase aqui final, muito massa. Vai ganhar a camisa separada. Olha aí. Olha aí. Só quem pode. Tem uma blusa a mais para vestir na quarentena. Para aparecer na live, camisa nova. Sempre você entregues quando tudo melhorar, então vamos continuar orando para que o nosso... Rapaz, olha... Tem mais sorteio. Olha, rapaz, a gente tá bolando aqui, né? A gente tá bolando aqui uma entrega super especial ainda na quarentena, hein? Aguardem. Gente, bora avançar para chegar nessas convidadas. As miseráveis estão esperando. As pobres. Pobre Raio. Mas peraí, que antes da gente chamar elas, a gente tem só mais um quadro antes de chamar elas. Tem que chamar, tem que ter aí o... Né? A banda, qual é o quadro? Aí é o mesmo aí. Esse quadro é novo, não teve da outra vez, não, né? Teve? Ixi, Maria. Então... O nome do quadro é Falando Sério, sem brincadeira. Agora, falando sério, eu queria não falar. Falando sério. Sem brincadeira. O dueto, rapaz. Porque teve um dueto. É porque a letra é maior, aí o cara já, né? Me encaixou. O cara de caboclo e tal. Pois olha. Sério? Vai. Sem brincadeira. Aí ela incorpora o personagem, sem brincadeira. Brincadeira. Pois olha, agora o assunto é sério. E aí, sem brincadeira, né? Então, a gente vai retomar mais os exemplos dos heróis e tudo mais. Mas só para a gente chegar também ao nosso ponto principal, para depois a gente chamar nossos convidados, a gente conversar mais sobre essa questão dos heróis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, já que nós já falamos sobre os conceitos-chave, já falamos sobre essa representatividade no mundo nerd, agora vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo, né? O que é que o espiritismo tem a nos dizer sobre isso? Sobre essa questão do preconceito, do racismo especificamente. E aí, nós temos aqui alguns destaques, aí eu queria só dar logo um toquezinho, que acho que é aquela hora que você vai ali ajeitar o negócio ali. A gente vai expulsar ele um pouquinho aqui,
Falou aí, ó. Já que ele volta. Valeu aí, nega. Bora, você bora, mano. Centralizar aqui. Então é o seguinte, a gente queria começar conversando aqui um pouquinho sobre isso, dessa visão da doutrina espírita, porque assim, a gente entende que o espiritismo tem muito a nos ensinar, e o espiritismo nos ensina certinho, né? Nos ensina sobre o respeito, a igualdade, a justiça, o amor, a caridade. Mas, infelizmente, a gente, enquanto espíritas, no movimento espírita, a gente acaba encontrando pessoas que não colocam em prática esse respeito, que não colocam em prática essa lei de igualdade, né, e tudo mais. E aí, é uma reflexão importante para a gente fazer, enquanto espíritas, para a gente não aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo, nem dentro do centro espírita, nem fora. E aí o Jarranes, lá no começo da live, quando ele estava falando sobre o que é preconceito, e a Larissa também sobre racismo, falou que o racismo ele tem a ver com as questões étnicas, raciais e também religiosas, né? Porque a gente sabe que as religiões, principalmente as de matrizes africanas, elas são alvo do racismo, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre como é que... Porque tem espírita que às vezes se sente ofendido quando se sente confundido, quando é confundido, tipo, é da Umbanda, é do Candomblé. Não, sou espírita e acrescenta, kardecista, que é para poder diferenciar. Parece que é até uma ofensa, né? Confundir espírita com umbandista, com candomblessista. Será que é tão ofensivo assim? Tem gente que parece que acha, né? O que vocês acham? Já antes tem negócio aí pra falar. Já vai falar. Sou eu? Eu ia só comentar uma coisa. Eu estava esperando que ia começar, né? Mas assim... Eu tinha só um comentário também, mas Pode meu comentário antes do já antes. Vai. Era só porque você falou justamente, né? A gente conceituou o racismo, e dentro do racismo não tá só a cor. Ele coloca cor e raça, olha só, cor e raça são diferentes. E coloca religião, né? E mais recentemente... Etnia também. Etnia, e mais recentemente foi colocado homofobia, né? Dentro dessa lei, o STF colocou porque ainda não tem uma lei específica, tipificada, para a homofobia. Então, tipo assim, a homofobia é um crime dentro da lei de racismo. Então, olha só a amplitude da palavra racismo, né? Certo. Inclui religião também, né? Vai, Jarrah. Isso. Eu queria construir uma linha de raciocínio para que tentar explicar da forma mais didática possível, né? Primeiro, assim, dizer que eu respeito muito quem utiliza esse termo, né, kardecista, mas não existe esse termo, né? O espiritismo ele é uma doutrina que se diferencia de muitas outras, certo? Porque ela não carrega o nome de pessoal de ninguém. Não tem um nome pessoal. É dos espíritos, não é de Kardec. Então, a primeira coisa para ficar muito clara, né? Então, a gente, humanidade, a gente gosta de né? Colocar persona na frente, né? E os espíritos e o próprio Kardec, eles foram muito coerentes quando escolheram, né, denominar como espiritismo, porque Kardec tinha ciência de que aquilo ali não era dele, né? Ele tinha também as suas imperfeições, as suas limitações, certo? Não é porque ele é o codificador da doutrina espírita que ele é perfeito, que ele é Cristo, não é. Então, por isso que ele denominou espiritismo, ou seja, é dos espíritos, né? Então, eu entendo, né? Mas é preciso que a gente estude mais para a gente entender por que não é coerente, porque ele acaba representando esse preconceito, né? Quando queremos nos distinguir de outras religiões ou crenças que também, né, tem o fenômeno mediúnico, certo, como base, que também tem o entendimento da vida após a morte como base, que também são reencarnacionistas. A doutrina espírita não traz nada de novo, né? O que o espiritismo traz de novo, né, em sua base, né, é a compreensão sobre esses conceitos, né? Mas a ideia sobre reencarnação, vida após a morte, a comunicabilidade com os espíritos, certo? Ela está em várias religiões. Segundo ponto.
né? Então, a gente acaba criando, utilizando esse termo kardecismo, para que a gente se coloque, se diferencie. Isso é meio, eu vou usar a palavra louco mesmo, né? Isso é meio louco, né? Ou então meio incoerente, porque nós nos esquecemos que também fomos perseguidos. O espiritismo foi considerado crime no Brasil. Ser espírita no Brasil, gente, para quem não conhece a história do espiritismo, aí eu convido para estudar um pouco, foi considerado crime também, junto com outras religiões de matriz africana. Então, nós fomos perseguidos. Deixa eu contar uma coisinha para vocês que às vezes a gente não conhece, que hoje a gente está no bem bom. Hoje, nós estamos no bem bom. Vocês sabem por que a gente tem aquele livrozinho na entrada do centro espírita para botar o nome? A gente pensa que é por causa da vibração, né? Mas ele surgiu na época da ditadura. Sabia? Para o governo ele saber quem estava entrando ali naqueles centros. Então, para que a doutrina, os centros pudessem ter esse redimir nesse sentido, era preciso fazer esse controle, né? E se utilizava também os nomes para a vibração, mas ele tinha esse fundo também de controle para saber quem era que estava por ali, né? Então, nós também fomos perseguidos, sofremos preconceitos da sociedade como um todo, certo? Do governo, mas a gente acaba, né, refletindo esse preconceito contra as religiões. E aí também a falta também de conhecimento, até mesmo do próprio conteúdo doutrinário, certo? Que aí a gente pode se aprofundar depois, as minhas vão falar também depois aqui, né, sobre pontos que a gente vai encontrar nas leis morais. E também a gente tem um outro livro que é complementar, vamos dizer assim, de um espírito chamado Manuel Filomeno de Miranda. Para quem não conhece, Miranda é um espírito que a sua grande base de estudo, certo, é sobre a obsessão, certo? A obsessão e a mediunidade. Muitas das suas obras veio por intermédio da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ele tem um livro, certo? A minha edição aqui é uma das primeiras, vou até mostrar aqui para vocês. Loucura e Obsessão. A mamãe tem um desse também, essa mesma capinha. Esse livro, Loucura e Obsessão, como o nome já diz, ele vai fazer algumas... Ele vai acompanhar um espírito, certo? Não é nem um espírito, ele está encarnado, certo? Um jovem encarnado que ele está passando por problemas psiquiátricos, certo? A mãe é católica e acaba recebendo um convite, certo? Para poder ir num terreiro de Umbanda. E ela, meu Deus, eu já fiz tudo para meu filho ficar bom e nada. Eu vou. E aí ela foi. E Manuel Filomeno de Miranda, junto com Bezerra de Menezes, né? Porque às vezes, quando a gente fala de Bezerra, o pessoal escuta, né? Então vamos lá. É Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda. Eles acompanham esse espírito para que Manuel Filomeno de Miranda aprenda algumas questões relacionadas à loucura e à obsessão, que é o nome do título do livro, e eles acompanham todo esse tratamento nesse terreiro de Umbanda. E lá, além das discussões que ele vai fazer sobre a relação da obsessão com a loucura, com as questões da sexualidade também, ele vai relatar durante todo o livro como é feito o trabalho nos terreiros. Gente, e assim, o que Bezerra fala, certo, é muito massa, certo? Ele fala que todas as crenças que partem, né, da ideia de que existe a reencarnação, a vida após a morte, né, a existência da alma, elas ajudam como se tivesse um ou dois passos à frente para ajudar nos problemas dos espíritos. E aí, seja na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, cada um com as suas práticas. E ele fala que nesse lugar, Bezerra de Menezes, ele consegue encontrar mais amor cristão do que em outros lugares. Olha só. Certo? E aí o livro eu posso citar várias partes aqui, porque é o livro todo, o tratamento desse jovem nesse terreiro de Umbanda. E aí ele vai falar de outros casos que chegam, né, de pessoas que querem chegar lá para fazer trabalhos, para poder fazer mal a uma pessoa, e o próprio Bezerra fala assim, olha, isso aqui não pode acontecer, porque aí chama a atenção na questão de O Livro dos Espíritos, que mesmo que se junte um homem mau e um espírito mau para fazer o mal a uma pessoa, Deus não permite, certo?
E aí, isso é motivo de chacota. E ele mostra um exemplo de uma pessoa que vai nesse terreiro de Umbanda querendo fazer um trabalho com uma pessoa para poder acabar o casamento lá e tal. E aí, o espírito do preto velho vai falar que, né, não é dessa forma, não existe isso, e vai fazer todo um tratamento. E aí, o preto velho consegue ver os espíritos que estão vampirizando. E aí tem... Rapaz, é show de bola. Então, eu convido vocês a conhecer um pouco o livro Loucura e Obsessão, que Bezerra, junto com o Manuel Filomeno de Miranda, eles fazem diversas considerações importantíssimas e interessantes sobre o trabalho nesses espaços, né, de religiões de matriz africanas, e a gente vai perceber que o importante é estarmos em consonância amorosa, certo? Num pensamento coletivo de fazer o bem, a caridade, independente dos meios e as formas que nós realizamos. Exatamente. Aproveitando, o Jarrantes falou aí muito bem, e aí eu vou logo dizer assim, que aqui a gente está falando dentro dessa visão espírita do nosso estudo, da nossa pesquisa, que a gente tem a falar sobre isso, embora essa questão tem alguns elementos que também não é nosso lugar de fala, mas a gente está apoiando aqui a causa, né? Eu queria só fazer um destaque que, por exemplo, a Umbanda, ela é uma religião tipicamente brasileira. Ela surgiu aqui no Brasil. Ela tem aspectos que se diferenciam do candomblé e do espiritismo. E a Umbanda, ela surgiu aqui no Brasil dentro do movimento espírita, dentro do preconceito de alguns espíritas do movimento espírita. Como foi isso, né? Conta a história, né? Uma das histórias sobre o surgimento da Umbanda é sobre, né, um jovem, né, o Zélio, que ele se mediunizou, né, e aí ninguém sabia o que era isso, mandaram para o padre para poder exorcizar e não resolveu, levaram para o centro espírita. E quando levaram para o centro espírita, ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica, quem falou através dele, né, era um espírito que se identificava como um preto velho, né, e em seguida um outro espírito que se identificava como um caboclo, né, assim, no período, né, das senzalas e tudo mais. E aí o doutrinador, que é aquela pessoa que está ali mediando a fala, né, digamos assim, na reunião mediúnica com os espíritos, diz que ali não era, que falou com eles como se eles fossem espíritos atrasados e tal, que eles evoluíssem pelo fato de ser representações indígenas, negras e tudo mais. E aí essa fala, essa representação dentro das reuniões mediúnicas, infelizmente, ainda é recorrente, né, de achar que pelo fato de ser essa representação do preto velho, do caboclo, são espíritos atrasados. E aí esse espírito, ele na sua comunicação, ele disse, né, assim, tipo assim, ele não foi com essas palavras, mas ele falou no sentido assim, por que vocês estão achando que esse espírito que se manifesta aqui, ele é atrasado? Só por causa da cor? Só por causa da condição social? Ou não seja por isso, se os espíritos dessa condição não podem se manifestar aqui, a gente agora vai se manifestar em outro espaço, próprio nosso, para isso. E aí foi assim que surgiram, né, a Umbanda, o terreiro que faz esse sincretismo, esse diálogo entre o espiritismo, as matrizes africanas, indígenas e o catolicismo, né? Ele faz esse diálogo. Tanto é que nos espaços de Umbanda, eles fazem leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque a Umbanda, ela faz esse diálogo do Espiritismo, catolicismo, as matrizes africanas e os orixás. E aí é onde surgiu, dizem, né, uma das teorias, é que foi nesse período que surgiu essa expressão, Centro Espírita de Umbanda, porque a Umbanda, ela surgiu, infelizmente, através também, né, desse preconceito, né, desses espíritos negros não poderem se manifestar nas reuniões mediúnicas. E aí a gente vem com a reflexão agora, né? E a gente, atualmente, no movimento espírita, como é que a gente está em relação a isso? Será que a gente enxerga as pessoas adeptas das religiões de matriz africana de outra forma? Porque elas são da Umbanda, porque elas são do Candomblé? Será que... Porque, às vezes, o espírita tem essa mania de se achar superior, de se achar melhor. E aí não pode ser confundido com ninguém da Umbanda, né? Que, não, eu sou espírita, né? E ele, não sei o quê. E aí a gente...
Não, eu passo pela minha cabeça aqui, tu falou do centro espírita de Umbanda. É engraçado como ser espírita não é ser santo, galera, certo? E às vezes a gente dá umas vaciladas grandes. Quando a gente ouve esse centro espírita de Umbanda, né, o espiritismo, né, os espíritas no instante fazem nota, né? Não existe isso, beleza, né? Quando mexe com alguma coisa relacionada à mediunidade, não, mas no espírito é isso e tal. Mas quando o espírito precisa fazer uma nota, né, para defender os direitos humanos, defender as pessoas, aí todo mundo vem falar. Eu ia só botar um adendo, só para corroborar isso que vocês estão falando, né? Porque é algo que a gente precisa raciocinar, precisa falar sobre, porque dialoga com o nosso papo de racismo, né? Tudo bem a gente fazer um diálogo interreligioso com a Igreja Católica, com os evangélicos, e aí todo mundo acha normal. Mas será que todo mundo acha normal quando a gente vai fazer um diálogo entre essas religiões e religiões de matriz africana também? Outra coisa, a gente quando se depara com uma situação dessa, a gente acaba por esquecer que Deus faz todo mundo diferente, né? Nós somos diferentes porque nós seguimos caminhos diferentes, escolhas diferentes. Mas isso demonstra a igualdade da lei divina, né? Que coloca a gente numa posição onde nós podemos ter reflexões diferentes, culminando para o mesmo ponto. É por isso que Deus não colocou uma religião na Terra apenas, né? Não existe a religião certa. Tem gente que mal interpreta o espiritismo e diz assim, não, o espiritismo trouxe a verdade. Mas não é isso, né? Não existe religião certa. Existe a religião que completa cada um. As necessidades de cada um. De cada um, exatamente. Isso dialoga 100% com o racismo. Perfeito. Isso tudo tem a ver com racismo, exatamente. Então, pensando nesse diálogo do espiritismo, as religiões de matriz africana, a gente queria propor esse diálogo aqui ao vivo, e por isso a gente queria convidar aqui um representante dessa religião, um representante da Umbanda, para falar aqui também com a gente. E aí a gente queria saber qual é o olhar de você sobre essa pessoa. Não sabia. Vou botar fonezinho de ouvido agora. Isso aqui é aquele quadro. É aquela. Calma. É o nosso quadro aqui, ó. Cadê? Sou nem baú. Sou nem baú, chato. Sou nem alçapão. Bota aqui o fonezinho para ficar melhor o som. Vou colocar aqui. Para ficar melhor. Olá. Vocês conhecem aqui? Quem é você? Bom, para quem não me conhece, essa outra parte, né? Eu sou Alisson de Oxóssi, certo? Isso aqui não é um personagem, tá? Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma pegadinha, tá? Eu já fui espírita, como o Jarrand disse aí que não concorda, né? Esse termo kardecista e tal, mas existe, infelizmente, essa nomenclatura, infelizmente, ou felizmente, não sei. Essa diferenciação, né? Mas aí eu sou da Umbanda, né? Eu comecei no espiritismo em 2000 e alguma coisa, se não vou entregar, né? Minha idade, né? E há uns 3 a 4 anos eu conheci a Umbanda, né? Assim, quando eu conheci a Aline, foi no Centro Espírita, né? Indo para o ERG, indo para a evangelização e tal. Eu era professora dele do ERG. Eu era professorinha. Mas ele não era mais jovem, ele já era... Não, eu era do ERG. Era do ERG. Não era da mocidade, não. Ele é mais velho que eu, pô. Não, só queria deixar registrado isso. Pois é. E eu conheci indo para o ERG, né? Ela minha professora era a dona Vera, né? Que hoje é minha sogra. Olha aí. Vá para o ERG você também. De repente, né? Dia dos namorados. Vai contar o grande amor da sua vida do ERG.
Pois é, e aí eu me lembro, inclusive, que eu, enquanto espírita, né, indo para o ESD, passei em frente a um centro espírita de Umbanda, Zé Pilintra, e eu fiz chacota daquilo ali. Sim. Fiz chacota, achei graça, achei ao mesmo tempo que aquilo ali era um absurdo, né? Aquilo ali não podia, como assim? Centro espírita de Umbanda? Que conversa é essa? Que esse povo pensa que é para carregar esse nome de centro espírita, né? Indo para o ERJ, viu? Olha só como era evoluído, né? Indo para o ERJ, né? Bom, 4 anos depois, cá estou eu aqui, um bandista, né? Tenho como padrinho seu Zé Pilintra, né? Que é um preto velho, sabe? Parece que eles dizem, você não riu de mim, você não de mim, então você sou seu padrinho. Chega aqui, senta aqui. Deixa eu falar um negocinho aqui. E aí, cá estou eu, como um bandista, graças a Deus, muito feliz, né? Aprendo muito com a Umbanda, com o Espiritismo, né? E hoje me permito ficar... não é que eu transite, né? Mas como a galera me dá passe livre, né? O pessoal aqui, os cabeças me dão passe livre para eu ir e voltar, assim, né? Talvez eu volto aqui, mas minha religião mesmo, de fato, é Umbanda. Né? E aí a gente pergunta, você... A gente dá passagem aqui e ele vem, né? A gente dá passagem, né? Passagem. E aí, na verdade, eu queria perguntar se você, meu amigo, minha amiga, que está aí agora do outro lado, me vendo agora, montado, como muitas pessoas falam, como macumbeiro, né? Você agora me vê da mesma forma como você me via com a camisa do MS, né? Seja bem sincero. Se não quiser digitar aqui, não precisa. Mas, pelo menos, fica a reflexão aí para você, do seu coração, no seu íntimo. Se você me visse por aí, né? Com essa barbichazinha, essa guia, né? O nome disso aqui é Cotregum, tá? Com esse meu ojá, camisa. Você me visse por aí, será que você reagiria da mesma forma que você me visse com a camisa, né, de um evento espírita, você demete vários tantos outros eventos, né? Porque é interessante como esse preconceito, como já antes falou lá no começo da nossa live, existe na gente, né? A gente aqui como espíritos em formação, a gente sabe que nós estamos passando por esse processo, né? E aí, em vez de negar isso, vamos aceitar esse preconceito e trabalhar ele, né? Vamos tentar melhorar ele, vamos tentar estudar por que a gente tem esse preconceito, né? Esse conceito formado de uma coisa que eu nem conheço, né? Muita gente fala da macumba, né? Acaba colocando, como eu vi vocês falando aí, do candomblé, da umbanda, né? Que são religiões de matriz africanas, né? A galera colocando tudo num balaio só e chamando de macumbeiro. E aqui vai uma aulinha do professor Alisson, professor de artes, né? Professor de cultura popular, que vai explicar que essa palavra macumba vem derivado da palavra macumbá, que é uma palavra de origem africana, que é uma árvore, né? E dessa madeira é retirada um instrumento para fazer um instrumento de atabaque, tipo um instrumento de atabaque, né? Aquele instrumento de percussão, né? Um tambor, e que também recebe o nome de macumba. Então, o instrumento é o nome de macumba. Macumbeiro é quem toca macumba, sabe? Então, assim, eu não sou macumbeiro porque eu não toco macumba, certo? Só por isso. Mas sou da Umbanda. Eu já toquei, hein? Não, olha aí, capoeira. Rapaz. Tem umas coisas que é meio louca, assim, né, gente? Ó. E o Bezerra, eu tô falando Bezerra, gente, porque não sou eu que tô dizendo, viu? Foi o Bezerra aqui que eu li no livro, certo? Porque o Manuel Filomeno de Miranda tem uma parte que o pai de santo ele receita uns banhos e tal, né? Uns chás para a pessoa beber. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, antes de perguntar, o Bezerra de Menezes ele já se adianta, né? Porque esses espíritos assim, ele já desenrola cedo, né? E aí ele falou assim, olha, quanto à água, é a mesma coisa da água fluidificada. Aí ele vai falar das faculdades curativas da água. No centro espírita você não bebe? Aqui a galera toma banho. Pois é. Mas
Aí ele vai falar que é a mesma lógica, aí ele vai te dizer, lógico, que como no centro, aqui no terreiro, em qualquer lugar, a água, o banho, ela não vai curar os problemas como um todo, porque é o íntimo, são as doenças da alma, então tem que ter a mudança interior, a reforma íntima e tal, todas aquelas questões aí ele vai aprofundar. Mas a água, ela serve, né, para fazer essa limpeza, para o fluido, a água é fluido, né? Então, para ela poder, com todos os seus recursos, ajudar no físico, no perispírito. E aí, junto com as ervas, né, tem toda aquela questão de aliviar, de deixar mais, vamos dizer, mais agradável e tal. Mas é interessante quando ele fala isso no livro, comparando com a água fluidificada. A função é a mesma. E tem também Achei de comer aqui nos comentários, viu? Só para tem também o fator do pensamento, né? Que a gente que é espírita sabe, né? E nós todos espiritualistas sabemos que o pensamento é poder, né? E esses remédios paliativos para o corpo, eles fazem efeito quando você realmente modifica o seu campo vibracional, né? O seu pensamento, os seus sentimentos. Essa mudança, ela não pode ser só paliativa, ela não pode ser só o remédio. E ela não pode ser só a mudança de sentimento e de pensamento. Tem que ser os dois agregados, né? Tem que ser os dois tratamentos juntos. Né? Então, a galera perguntando aqui nas mensagens aí, já o que foi... Vai lá. Da Priscila. Pergunta que a Priscila... que você poderia, né? Que você poderia compartilhar conosco sobre seu novo aprendizado, Alisson? Bom, e aí? Essa minha vivência... Emenda a fala na hora, ela tá cheia de perguntas para Tá, e aí tem essa pergunta aí já tá outra. Tem uma pergunta aqui. E outra, você já sofreu preconceito no meio espírita por conta de sua recente religião? Rapaz, olha, eu vou começar por essa segunda aí, tá? Vou começar atrás para frente. Preconceito eu não recebi, se passou, foi muito velado, eu não senti. Talvez porque, assim, vamos ser bem francos. Né? Fica muito complicado eu com a camisa lá, participando do evento espírita, todo mundo sabendo que eu tô lá na MS, bonitinho, participando ajudando a coordenação nos eventos e tal. Estou vendo o Alisson espírita. E aí, de repente, eu digo que sou um bandista. A pergunta que eu fiz aqui para vocês, agora, vocês me veem de uma forma diferente, né? É meio inibidor. Inibe um pouco, né? E constrange um pouco a pessoa escancarar esse preconceito. Mas vamos imaginar que ninguém soubesse que eu era espírita, que eu estou lá no evento espírita. E se no evento espírita eu chegasse assim, né? Aí eu não sei. Eu não vou nem ser leviano e dizer, certamente seria preconceito, né? Vítima de preconceito. Não vou dizer isso. Mas fica difícil eu responder essa pergunta só por esse detalhe, viu? Porque ninguém me viu chegando como um bandista, né? Sim. E pronto. Aí ele a outra pergunta... conquistou os corações de todo mundo e aí ninguém veio com preconceito pra cima dele. É a tática do negro. A sobrevivência é cada um meu Vicente, aprende desde pequeno. É a simpatia. Esse é o ponto, né, gente? Que a gente precisa discutir também. Esse é o ponto, né? Aqui temos 4 espíritas e um bandista. Que a gente precisa falar disso, porque quer dizer que a gente não pode fazer esse diálogo interreligioso. Não, a gente tem que deixar nas entrelinhas. Não, a gente precisa primeiro mostrar que eu sou uma boa pessoa para depois eu mostrar que eu sou a religião. Outra pergunta. Eu tenho que pegar essa exceção, ou seja, os negros que ficaram ricos, ou os negros que se elevaram, para dizer, não, o negro tá tudo bem, esse aí é aceitável, ele tá bem. Ou então, eu preciso esconder um fato, vou esconder quem eu sou para ser aceito, né? Acho que essa coisa é importante ser feita. Exatamente. E aí, no caso do Alisson, ele começou no espiritismo e depois chegou na Umbanda, e aí por isso que ele tem, como ele brincou, esse passe livre, né? Que ele vai passando aqui pelos 2 espaços, né?
Mas a reflexão é essa, né? E se ele já chegasse direto aqui com a gente desse jeito, né? Que é, Larissa? É a Sara, né? É da Sara, né, que tá rindo? Se ela me visse na rua, bicho desse jeito. Olá! Desse jeito eu falar, olá! Cara. Alguém me perguntou, não sei se foi a Priscila, acho que foi. Perguntou o que é que eu poderia compartilhar. Sim, né? foi, eu também. Bom, o Jarvis deu um exemplo aí da água fluidificada e do banho, né? Pronto. É uma religião, mesmo sendo a religião de matriz africana, ela também é cristã, né? Ela diferencia do candomblé por isso. O candomblé não cultua o cristianismo, cultua os orixás e tal. Na Umbanda também cultua-se orixá, mas fazem esse sincretismo com alguns, com os santos católicos, digamos assim. Por isso, também é uma religião cristã, né? E aí, cara, o que eu aprendi é que lá eu me sinto muito melhor, eu me sinto muito bem. Não quer dizer que o espiritismo não estivesse fazendo mal, longe disso. Digamos assim, que foram degraus que eu fui subindo, né? E quando eu coloquei meu pé num terreiro de Umbanda, eu me senti num lugar de pertencimento. Quando eu coloquei na Umbanda, você chega, você coloca o seu calçado lá de fora e você pisa, né? A gente entra com o pé descalço. Eu digo, eu estou em casa. É aqui o meu lugar, aqui é o meu cantinho, entendeu? Lá eu consegui trabalhar melhor minha mediunidade, lá eu consegui entender um pouco melhor a mediunidade. Digo e repito, não quer dizer que o espiritismo estivesse fazendo mal, não, nada disso. Apenas eu me desenvolvi melhor lá. Como às vezes acontece o caminho inverso. Claro. Tem a galera, às vezes, que está na Umbanda e vai para o espiritismo, né? Porque o espiritismo tem a parte prática, mas depois de muito estudo. Sim. Eu acho que a Umbanda, a gente primeiro pratica para depois estudar muito. É tudo muito ali, rápido, é agora. Você vai aprendendo e vai fazendo, vai aprendendo e vai fazendo. Não tem essa coisa da música. Como é que chama? Cartesiano, não. Aquele estudo. Gradual? Bom, vamos lá. Sistematizado. Isso, pronto. Como ERG, né? Estudo sistemático da doutrina espírita. Lá não, chato. Você chegou, vai. Bota o trabalho. Bota o trabalho, né? Uma coisa que é interessante no livro, certo? Porque tem uma hora que acontece outra coisa lá, e aí eles estão visitando, e o Manuel Filomeno de Miranda vai estar discutindo com o Bezerra sobre as práticas, né? E aí, Bezerra de Menezes fala o seguinte, que existem diversas situações de espíritos, certo? De diversas formas, cada caso é um caso, certo? E aí ele vai falar que o seguinte, olha, aqui no terreiro, porque o que chama a atenção do Manuel Filomeno de Miranda é uma fala do Preto Velho muito assim, incisiva, sabe? E aí ele fala, olha, o Bezerra, tem situações que você consegue levar aquele espírito a fazer reflexões e tal, mas tem espíritos que estão passando por outras questões que você tem que ser logo direto, meu amigo. Tem que bater, tem que falar logo na xixa, né? Como a gente fala aqui na gíria, né? Tem que ser logo direto. E nesse espaço é assim. Então, esse espírito que está vindo aqui, ele precisa de alguém que fale assim com ele. Então, é por isso que ele está sendo mais incisivo, ele está falando logo assim no emocional, certo? Ele não está, olha, o amor, ele está logo indireto assim, jogando, vamos dizer assim, na cara aquilo que ele precisa fazer. Porque nessa situação específica, que é tratada aqui em um dos capítulos, esse espírito precisa ouvir isso e desse jeito. Com certeza, no centro espírita, numa mediúnica do centro espírita, ele não ia ouvir desse jeito. Então, a própria espiritualidade, sabendo disso, encaminha ele para esse espaço, né, que é o terreiro, para poder fazer para ele ter esse tipo de experiência. E isso agora, justamente o que a gente estava falando antes, de que por que existem várias religiões? Porque cada pessoa tem necessidades diferentes, trabalha de formas diferentes. Então, esse sentimento de pertencimento é isso, é quando eu encontro uma religião e aquilo faz sentido para mim,
ela responde às minhas questões, e cada um tem questões diferentes. Então, por que ficar brigando com a religião certa e errada? Não precisa disso, né? É reconhecer que cada um tem as suas necessidades e que encontra resposta para as suas questões dentro daquele espaço, dentro daquela comunidade, dentro daquele princípio de pensamento. Se tem algo que a gente pode dizer que é errado, se existir, que eu acredito que não exista, são interpretações humanas, uma religião que exclui todas as outras. Pois né? Se isso a gente pode dizer que está errado. Né? Porque, e com certeza é má interpretação dos seres humanos, que somos seres falíveis, somos seres que buscamos dizer que todo mundo é igual, mas na prática não queremos, porque quando a gente é sociedade, né? Porque se a gente quisesse que todo mundo fosse igual, a gente perderia privilégios. E qual é a relação disso com o racismo? É justamente esse, de que não existe a supremacia de uma religião. Não existe uma religião acima das outras, né? Quando existe o respeito e esse diálogo interreligioso, interracial, sentar mesmo e entender o outro e reconhecer a realidade do outro e dizer: você está precisando ser ouvido agora é o seu momento de ser ouvido, sabe? Não sei se tem muito a ver, mas eu me lembrei agora de um vídeo que eu vi também essas 2 últimas semanas, que eu acho que muita gente viu também, que é daquela moça uma atriz que chegava e falava assim: vamos correr ali, a gente precisa apagar o fogo daquela casa. Aí a outra moça falava assim: mas e a minha casa? Aí ela: a sua casa tá pegando fogo? Ela: não. Mas então, a minha casa importa também. Sim, mas aquela casa está pegando fogo agora. A gente precisa ir lá salvar aquela casa e aquelas pessoas. Ela: mas e a minha casa também é importante? Você está dizendo que a minha casa não importa? Eu sei que a sua casa importa. E nessa discussão a casa pega fogo, né? A casa de todo mundo importa. Mas aquela casa está pegando fogo agora, a sua não. Então, vamos unir forças, apagar o fogo daquela casa, para que a gente possa sentar e construir uma comunidade juntos. Né? Boa, de mãos dadas. Massa. Então, baseado nisso, vamos chamar outras casas que estão pegando fogo. Uhul! E por isso, essa live é um pouco de bombeiro. É um pouco de bombeiro para poder apagar esse fogo. E aí, é o seguinte, agora nós vamos para um novo quadro. Cadê a nossa banda aqui para um novo quadro? A banda está desbandada aí. A banda debandou. Porque aqui a gente já está falando há quase 2 horas, já tem um monte de gente. Coitada, e vai vir mais gente ainda. Gente, a gente passou 2 horas só a gente. Mas imagine agora que vem mais. O pessoal está assistindo. E aí, como vai vir mais gente, a pergunta é: e essa ruma de gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fala-me, Deus! E essa ruma de gente? O Lucas está se superando. É isso aí, Lucas! Eu me lembrei daquele CD que passava no Cacete Planeta. Vocês lembram desse programa, Cacete Planeta? Tabajara? Tinha muitas vezes Cada vez que eles lançavam no programa. Pois, gente, é o seguinte, agora vai ter gente que vai pegar o beco daqui. Larissa e Lucas já voltam para a gente conversar mais. Beijinho. Assiste aí, viu? Já volto. Já antes também, já volta para a gente conversar mais. Pega o beco já antes. E eu também. Eu já volto para a gente conversar. Mas antes de eu me expulsar, deixa eu anunciar um pouco. Sim, certo? claro. Eu vou só anunciar e aí a gente começa aqui. Convidamos aqui nossa amiga maravilhosa, belíssima. Salve, salve. Salve, salve, do Movimento Espírita, da nossa equipe pedagógica do MS, historiadora, mestre, tem história, tem um currículo aí longo, a mulher, e tem experiência de vida e tal, tudo bem. Liz, mulherzinha Liz, de Deus. Venha, Liz. Venha para a luz, Liz. Olá. A bichinha faz tempo que tá esperando. Eu tô até jantando aqui já. Opa, rapaz. Compartilha, mulher, a janta. E vamos chamar agora uma pessoa. Aí, ela tá jantando mesmo. Tá certo. Aqui é assim, a gente vai só conversando, não tem nada não. Chamar outra pessoa que esteve com a gente na live passada,
tá certo? E aí a gente convidou. A Sara chegou atrasada, não vai dar certo, porque era para ser a Sara também. Rapaz, mas a Sara pegou o beco, tá com o negócio fazendo curso aí, mas ela não arregou. Ela veio, está aqui, nossa jovem, negra, mulher do movimento espírita, do Coletivo de Mocidade de Espíritos do Estado do Ceará, Ohana Maria. Amém, Ohana. E aqui eu vou sair, mas para dar lugar a uma pessoa, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Eu vou sair para dar lugar também a um outro jovem negro representativo aqui do nosso movimento espírita. E é mais especial ainda que é o meu enteado. Pedro Alisson tá chegando aqui. Eu vou sair e ele vai chegar, viu? Peraí. Pessoa, é tu mesmo, pessoa. Cá, pode estar aqui. Peraí. Começa aí com boa noite, a frase aí desse povo. E aí, jovens e jovas, beleza? Beleza. Bom? Bom, gente, nesse nosso momento aqui, né, ficou só a Negrada, certo? Negrada aqui e tal. É nós agora, é nós, certo? E aí, como a gente fez no começo da nossa live, cada um tem uma frasezinha aí, né? Pode ser aquela frase de efeito para choque de caminhão, pode ser aquela frase nerd, tá? Mas fiquem à vontade. Vou começar com a Liz, beleza, Liz? Qual é a tua frase? Beleza. Vou começar. A frase que eu escolhi foi uma frase do jornal do começo dessa semana, que é: nós precisamos respirar. E é justamente o objetivo da gente aqui, né? Ter esse respiro, né? Buscar essa força da gente ir junto. Beleza. É isso aí, Liz. Valeu. Ohana, minha jovem querida do titio, me diga aí, minha jovem, qual é a sua frase? Titio, eu fiquei mais na área geek mesmo, mais na área nerd, e vou falar a frase da Capitã Marvel, que é: eu não vou lutar a sua guerra, eu vou acabar com ela. Que também faz meio alusão que a gente vai conversar hoje. E, cara, essa frase é muito poderosa. É doido, cara. Chega chegando, né? É louco. E você, meu jovem? Ih, papai! Para quem não sabe, este jovem é a minha versão mais nova e com cabelo, certo? Pedro Alisson, do Chapa. Olá, olá. Olá, me diga aí qual é a sua frase. Eu escolhi uma frase aqui do Senhor dos Anéis, do Gandalf. Ele fala: você não passará. Fica aí. Reflexão. Certo. Bom, gente, estamos aqui nesse momento, né? E aí, queria que vocês começassem, falassem das suas aflições, das suas vivências. Esse momento aqui é à vontade, tá? Quiser falar, pode começar a falar. Contigo aí, Liz. Qual o recado aí que você tem para nos dar? Primeiro, oi. Não, eu ia falar assim, sobre essa representatividade, só para te dar uma guiada, né? Sobre essa representatividade negra dentro do espiritismo, né? Como é que tu vê isso? Ela é intencional? Ela existe, não existe? Como é que é? Pronto, né? Para começar, agradecer, né, o convite de estar aqui. Dizer que eu não sou acostumada com live, né? Então não sei nem para onde é que eu olho e tal, mas a gente vai sentar aqui. Começa assim, depois... E assim, sobre a representatividade, né, principalmente no movimento espírita, porque assim, quando a gente pensa em representatividade, a gente pensa num lugar onde a gente consiga se ver e onde a gente consiga se sentir um pertencimento, né? Então, desde pequena, eu não tenho nenhuma memória da minha vida sem ser no espiritismo. Então, desde meninazinha, assim, que eu frequento espiritismo. Já reencarnou? Já reencarnei. Eu não tenho outras experiências. Quer dizer, tenho experiências com outras religiões, mas não como uma pessoa que se diga: eu sou dessa religião, sou espírita. Certo. Mas sempre acostumada a ver as palestras. Quem eram os palestrantes espíritas que eu via, né? Já, primeiramente, que era um movimento bem masculinizado. Então, eram mais homens, né? Mais homens. E, pegando essa questão mais de classe média,
e mais brancos, né? Sempre acostumada a ver isso e tudo. Só que para mim, enquanto criança, para mim aquilo não causava constrangimento, ou não causava estranhamento. Eu vou já explicar uma outra coisa que tem a ver com isso. Não me causava estranhamento. Passou batido por vários anos, até o ano em que eu me descobri negra, né? Porque antes eu era moreninha, eu era mulata, eu não era negra, né? Inclusive, quando eu era pequena, era até um pudor alguém se chamar de negro, né? Era como se fosse uma ofensa. Não, você não é negra, você é moreninha, você é café com leite, você é isso, você é aquilo. Negra não pode, era um pudor, era um tabu. Então, quando eu me descobri negra, há, 10 anos, né, e uma pessoa que tem quase 30 anos se descobrir negra há 10 anos, ela passou aí mais da metade da sua vida sem uma identidade, né, sem se descobrir a sua verdadeira identidade. Então, quando eu comecei a perceber, eu comecei a sentir falta. Poxa, cadê primeiro as mulheres? Cadê onde estão as mulheres palestrantes, onde estão as mulheres? Porque, assim, parecia que as mulheres, o lugar das mulheres era para a juventude, para evangelização. Quando chegava numa parte, né, de explicar para as pessoas, e aí vem uma questão problemática, que é essa questão da verticalização, né, uma pessoa que vai passar. Porque quando a gente pensa no horizontal, de compartilhar o conhecimento, a gente começa a ver que essa questão é uma construção. E aí, poucos palestrantes espíritas negros eu via, poucas palestrantes mulheres eu via, e poucas, eu acho que nenhuma palestrante mulher e negra, né? E foi quando eu comecei a perceber algumas nuances, e foi quando eu comecei a ser convidada para dar palestra. Aí eu pensei, poxa, será que eu sei alguma coisa de espiritismo? Primeiro, passa na cabeça de uma pessoa me chamar para fazer palestra, pelo amor de Deus, que eu nunca imaginei que alguém pudesse me chamar. Aí eu fui. E aí, a gente começa a ver uma coisa. Tem uma escritora, e acho que ela é estadunidense, o nome dela é Toni Morrison, e ela disse uma coisa: quando você procura uma história e que ninguém escreveu essa história ainda, isso é um sinal de que você é que tem que escrever essa história. Né? Então, fica, né, para a gente começar a perceber que, se não há essa representatividade, se a gente procura, aí vocês citaram cinema, e aí eu vou citar um cinema espírita, por exemplo, né, de filmes espíritas. Certo. Quantos espíritos negros a gente vê lá no nosso lar? Lá na colônia do nosso lar. Né? Nos outros filmes espíritas também. Quantos protagonistas negros a gente vê nos filmes que são chamados, né, filmes sobre a doutrina espírita? Quantos negros a gente vê? Então é uma questão, né, da gente começar a perceber isso, porque a gente pensa assim, poxa, nós somos todos iguais, mas será que nós somos todos iguais mesmo? Mesmo porque assim, quando a gente pensa que todos somos iguais, a gente meio que exclui algumas problemáticas, porque assim, se nós somos iguais, por que então, quando eu entro num shopping, eu sou acompanhada pelos seguranças? E por que pensar na diferença não é algo bom? Porque a gente pensa que somos iguais, porque a gente tem muita dificuldade na aceitação daquilo que é diferente. E a diferença, ela não é ruim, muito pelo contrário. A gente tem o direito de ser igual quando as diferenças nos inferiorizam, mas a gente tem o direito de ser diferente quando as semelhanças descaracterizam a gente. Então, essa questão do movimento espírita, né, a gente precisa não enegrecer, mas se expressar mais, em buscar mais espaços, né, porque nós estamos aqui, nós existimos, então a gente precisa expandir essa existência. Massa, Liz. Hanna, tu já tinha se deparado com essa observação da Liz, assim, porque você também já é de berço espírita, digamos assim, né? Você reencarnou já espírita, né? Assim, você também se questionava, se fazia
essas observações, assim, que já, como ela falou, geralmente os palestrantes são homens, brancos, classe média. Tinha parado para pensar nisso antes? Eu acho que muito do que você falou também vem... Eu pensei esse lance de se reconhecer negra, né? Então, isso vem de pouco tempo, até eu ser muito nova ainda. Tipo, pouco tempo atrás, eu tenho me reconhecido como mulher negra, ter lido mais, ter visto mais, porque não é só entrar num local, não é só entrar num restaurante, não é só entrar num cinema, não é só entrar num centro espírita. Normalmente, a gente começa a perceber no nosso dia a dia que está faltando pessoas que nem a gente, entendeu? E muitas vezes, quando você é o único negro que está ocupando aquele local, você está ocupando, sim, mas isso está errado, porque você é o único, precisa de mais pessoas. Então, na tua pergunta, isso veio de uns tempos para cá, poucos anos, pelo fato de estar começando a me reconhecer como mulher negra, e eu percebia dessa representatividade muito pouca, e até numa conversa bem recente que eu tive com a Sara para a live do MS, a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre a falta de representatividade que a gente tem dentro do nosso próprio centro espírita, dentro do movimento espírita nacional. A Alice citou dos filmes também, isso é muito forte, das músicas também, cantores, né, as bandas que a gente escuta de música espírita, falta essa representatividade. E aí eu tava meio que... Oi, pode falar. Não. Não ia falar, não? Não. Tô ouvindo. Pode. E aí eu estava pesquisando que no último censo que saiu, né, em 2010, que mostrava que a religião, né, a religião espírita era a religião onde mais tinha pessoas com ensino superior e onde mais tinha pessoas com uma boa renda, uma renda bem superior a um salário mínimo. Olha só. E aí, quando a gente vai para o âmbito do ensino superior, a gente vê quem é que está e quem é a cor da maioria das pessoas que estão nas universidades. Então, quando a gente pega esse retrato, que a maioria dos espíritas que estão lá são essas pessoas que já terminaram o ensino médio, são pessoas alfabetizadas, são pessoas que possuem até 5 salários mínimos como renda dentro de casa. A gente vê quem são essas pessoas. Como a Liz também falou de palestrantes homens, a gente vê que falta essa representatividade, né? No topo da escala, um homem branco. E aí, a maioria das pessoas que participam disso, que estão no movimento espírita contabilizando, são homens brancos. Eu acho que, se parar para pensar, quantas presidentas de centros espíritas existem? Quantas presidentas negras de centros espíritas, né? Será que, se a gente puxar assim na memória, a gente lembra de alguma? Não, né? Não, né? É osso, né? Daí a sua... Pois é. Pedro, meu chapa, meu querido filho, né? Você já passou por situação, digamos, vexatória, incômoda, pelo fato da sua cor, dos seus belos cabelos? Conta aí pra gente. Assim, atualmente eu tô de trança, né? Todo de cabelo trançado. Mas, na verdade, meu cabelo é mais parecido com o da Liz, naturalmente, né? E eu acho que, sei lá, desde escola, tem muito aquele negócio dos amiguinhos ficarem brincando com essas questões, né? Desde essa, sei lá, da infância até casos mais recentes, sei lá, eu fui com um amigo meu numa loja de música, e quando a gente entrou, a gente se deparou que era um local um pouco mais elitizado, digamos assim. E tudo que a gente perguntava ao atendente, ele meio que se desfazia, assim, não, isso aqui você não vai encontrar aqui, não. Não, tipo assim, a gente nem perguntava direito, o cara, não, aqui não. Entendeu? Não, aqui não. E a gente ficou, tipo... Depois a gente olhou em volta e a gente entendeu o que estava acontecendo. E é porque é um ambiente, né, de música, a gente acredita que, né, por ser um ambiente de música, arte, geralmente os artistas, né,
que é ligado ao movimento artístico vai ter a cabeça um pouco, digamos assim, mais evoluída nesse sentido, né? Mas mesmo assim, mesmo nesses ambientes, a gente encontra essas barreiras, né? É isso? Vocês lembram, assim, de casos mais específicos, assim, recente, assim, aquele preconceito que vocês sofreram que está, assim, fresquinho? Compartilha aí. Liz. Bem, eu ensino, né? Então, na sala de aula, a gente sempre passa por essas coisas. E no ano passado, esse ano também aconteceu, mas no ano passado foi mais forte, porque marcou 20 anos de outro episódio que eu tive, né? Na infância, que é o racismo na infância, é algo, assim, bem traumático, né? Eu tinha 8 anos, meu coleguinha tinha 7, e aí ele olhou para o meu cabelo e olhou para o cabelo da colega que era liso. Ele disse assim, o cabelo dela é liso, e o seu é cabelo de bruxa, e você é uma bruxa. E ele começou a cuspir em mim por causa do meu cabelo crespo. E assim, o mais curioso é que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente, enquanto profissional de educação, não se dá conta de que muitas coisas que a gente acha que é brincadeira de criança, não são coisas que marcam bastante. Então, no ano passado, eu estava dando aula de cabelo solto, que eu sempre dou aula de cabelo solto, e um aluno meu falou assim, professora, a senhora deveria fazer uma chapinha, porque esse cabelo está atrapalhando a minha visão da lousa. Então, quando eu ouvi isso, foi meio que voltar ao passado, né? Voltar àquilo que eu tinha vivenciado. E assim, por mais que a gente entenda, né, que tudo é um processo, que o racismo ele está na sociedade, que às vezes a pessoa que pratica esse ato racista, às vezes nem tem a noção, nem tem a dimensão do quanto que isso fere. Mas ainda assim, há um sentimento, né? Há algo nesse ano, eu cheguei em casa chorando porque uma aluna minha falou que eu tinha o cabelo de bruxa. Mesmo depois de compreender várias coisas. Mas o racismo é uma coisa que dói bastante na gente. Então, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa buscar referências, né? E ser um ponto de apoio nos outros. Ai, gasguei. Quando eu era criança, porque assim, a Larissa estava falando mais cedo sobre as tonalidades, né? Uhum. Da nossa pele. Perdão. E eu era visto como branco por causa da minha cor, que era um pouco mais clara que a dos meus colegas. Mas o meu cabelo era pichain. E aí eu era chamado de negro cabra. Tinha essa denominação. Era o negro cabra, que era o branco do cabelo pichain. E isso me denunciava, né? Isso para eles, na visão deles, era o que me denunciava, né? E aí era cabelo de pipoca, tinha negócio de arrancar carrapicho, cara, do mato para jogar no meu cabelo, eles achavam muito legal, muito bacana aquele constrangimento que eu passei. Que saudável, que bacana, né? Anos 80 era ainda mais complicado, embora algumas coisas não tenham mudado, né? Hanna, dentro do universo de heróis, de heroínas, qual herói negro ou negra que tu gosta, que tu acompanha, ou sei lá, tipo, tem uma afinidade? Hanna, travou? Eu acho que ela travou, ela tá olhando muito para baixo aí, né? Vou passar a palavra para o Pedro aqui, então, enquanto a Hanna estabelece o sinal aí. Tem algum... Eu sei que tem, porque eu te conheço desde que você nasceu, mas eu quero que você compartilhe aqui com a galera. Bom, meu pai, quem conhece, sabe que ele é decenalta. Olha, a Hanna voltou. Já eu volto para ti a pergunta, tá, Hanna? Enfim, tá bom. Decenalta, eu não saí muito diferente, não. Eu também curto muito a DC. E, sei lá, os exemplos que eu sei que a gente tem na DC, na infância eu passava muito no SBT, o Super Choque,
recentemente voltei a assistir. Baixando aí todos os episódios, de novo, Super Choque assistindo. Super Choque, sim. Sei lá, tem o Caçador de Marte, né? Que, embora marciano, quando ele vem para a Terra, ele assume a identidade humana dele, assume a identidade negra, e futuramente na Liga da Justiça Sem Limites tem até um Senhor Incrível e tal, que fica ali do comando da Liga e tal. São esses, né? E aí, Johanna, pensou aí qual... Ou pode ser história também, assim, não necessariamente personagem, mas se tem alguma história, personagem desse mundo, no mundo negro aí que tu gosta, que tu acompanha? Eu acho que o primeiro contato que eu tive com os heróis foi o X-Men, né? Principalmente quando a gente vai falar do âmbito cinematográfico, porque eu não tive muito acesso a HQs e tal, então foi mais pelos filmes. E o início é mais pelo X-Men, então tem muita representatividade da Tempestade. E eu adorava ela. A gente, inclusive, aregava muito, né, Johanna, por causa disso, né? A gente se conheceu aregando, assim, né? E essas horas que eu passei ali escutando, falando umas coisas que eu não pude responder no início, né? Fiquei só na aqui pra falar. Se você fizer uma live sua, aí você vai. Olha a denúncia aí.